Olá, alunos e alunas! Eu sou o Fábio, professor de língua portuguesa do Sistema Positivo de Ensino, e sejam muito bem-vindos a essa nossa revisão da videoaula de língua portuguesa que vocês tiveram nesta semana e que versou sobre a introdução da sintaxe. Esse conteúdo que você viu durante esta semana, ele é muito caro para o nosso componente curricular de língua portuguesa. Eu tenho a certeza que quando o professor mencionou alguns conceitos como frase, oração, período, você se recordou da sua aula lá do Ensino Fundamental 2, não é? Mas eu sei também que a gente acaba esquecendo de muita coisa que a gente estuda, porque já faz um tempinho. Entretanto, eu tenho a certeza de que quando a gente for fazer a correção aqui, você vai se recordar de tudo que você já estudou anteriormente. A gente sabe muito bem que a sintaxe é uma parte da gramática que estuda a disposição das palavras dentro de um determinado período. Seja ele um período simples, que é quando nós temos o que? A presença de um verbo especificamente ali naquele período, ou o período composto, quando nós temos o que? Dois verbos ou mais. E nós sabemos muito bem que se nós tivermos dois verbos ou mais, nós teremos o que? Duas orações, porque a oração é caracterizada pela presença do que? Do verbo. Então veja bem que a gramática vai estudar toda essa disposição das palavras em um determinado período, mas não estuda somente isso. Estuda também a lógica das palavras e o conjunto de regras que determinam as diferentes possibilidades de associação de uma palavra com outra dentro de uma determinada língua, para que a gente possa formar enunciados. Todos nós sabemos que cada língua tem a sua sintaxe própria. Quando você, por exemplo, for estudar a língua inglesa, a sintaxe da língua inglesa ela é muito diferente da língua portuguesa, assim como a sintaxe da língua francesa ou de qualquer outra língua. Então, nessa nossa revisão, nós vamos basicamente aí abordar as atividades e alguns tópicos que estão presentes entre as páginas 51 e 56 do volume 18 do seu material de língua portuguesa. Para a gente começar então essa nossa revisão, nós vamos retomar um poema do grande Paulo Leminski, porque nós temos ali 4 atividades que certamente estão ancoradas nesse poema. Vamos ao poema então? O assassino era o escriba, de Paulo Leminski. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente, um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas, sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência, foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça. Muitos elementos da língua portuguesa, ou seja, muitos nomes como, por exemplo, aposto, sujeito inexistente, objeto direto. Certamente aí você se lembrou de todos esses elementos que vocês viram durante toda a sua trajetória escolar. E é claro que, se nós fizermos análise aí do poema, a gente vai ver que esse poema ele vai descrever a vida de um professor de língua portuguesa. E a letra A, lá da primeira questão, dizia o seguinte: os fatos mencionados no poema demonstram que o professor tem uma vida tranquila ou conturbada. É claro que aí a resposta ela é pessoal, mas a gente pode, justamente pelas inferências que a gente pode fazer no poema, é que é uma vida conturbada, pois certamente aí nada dá certo na vida desse professor, ele foi infeliz no casamento, ele não conseguiu viajar para os Estados Unidos como era o seu sonho. Então a gente vê que não era, digamos que uma vida tranquila. De fato, era uma vida bastante conturbada. Na
Letra B da primeira questão, também nós temos o seguinte, ó, o professor é identificado como um sujeito inexistente. O que essa caracterização revela? Também aí a gente espera que você se lembre do que vem a ser esse sujeito inexistente, e certamente na próxima videoaula nós vamos falar o que vem a ser o sujeito inexistente, que é uma outra classificação de sujeito. Portanto, nós vamos aí ver essa classificação do sujeito inexistente na próxima videoaula. Tudo bem? Então a gente basicamente aí gostaria que vocês se recordassem dessas nomenclaturas. Vocês viram na videoaula sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinеncial e também o sujeito indeterminado. Na próxima videoaula nós vamos de fato estudar esse sujeito inexistente, tá claro? E a letra C da primeira questão também, a gente pode basicamente dizer assim, ó, que crítica pode ser inferida a respeito do ensino de língua portuguesa, e você deveria também discorrer. É claro que a gente é uma resposta pessoal, mas basicamente aí você tinha que refletir sobre esses termos, esses nomes que a gente vai estudar no ensino de língua portuguesa, que certamente aí tem uma abordagem meramente classificatória, não é? Ou seja, às vezes a gente simplesmente decora, mas não consegue compreender o que vem a ser um aposto, qual é a função desse aposto, o que é, digamos que, um objeto direto, qual é a função desse objeto direto. A função da língua portuguesa não é a gente decorar, ou seja, qual é a definição de objeto direto, objeto indireto, verbo bitransitivo, mas a gente poder, digamos que, aplicar, principalmente no nosso texto, todos esses elementos que nós aí estudamos durante toda a vida. Ou seja, a gente estuda todos esses elementos para colocar em prática na hora que nós formos produzir os textos, tanto os orais quanto os escritos. Vamos então lá agora para a atividade 2. 2 nós temos o seguinte enunciado. Pode-se afirmar que este é um texto metalinguístico e você deve justificar a sua resposta. Você se lembra que há pouco você estudou as funções da linguagem. E essa função metalinguística é quando eu tenho um texto que fala sobre o próprio texto, ou seja, quando a língua fala da própria língua. Então nós podemos sim afirmar que esse poema é um poema que ele é metalinguístico. Essa função aí a gente vai identificar justamente porque o foco do poema é a própria linguagem. Então nós podemos dizer que nós temos um texto metalinguístico e a função da linguagem, no caso, seria essa função metalinguística. Muito bem, a questão de número 3 trazia o seguinte enunciado: que termos próprios do estudo da língua presentes no texto você reconhece. É claro que aqui é uma resposta pessoal, cada um, digamos que vai conhecer um termo ou outro, alguns se lembram do que vem a ser artigo indefinido, partículas expletivas, conectivos, agentes da passiva, objeto direto, sujeito inexistente, regência, aposto e tantos outros que o texto nos traz. É claro que aqui era mais para a gente ver qual era o conhecimento de língua, ou melhor, conhecimento de alguns termos que a gente estudou aí durante toda a nossa vida escolar. Então aqui era uma resposta pessoal, cada um vai trazer, digamos que, exemplos distintos, porque vai muito do conhecimento de cada aluno. Então essa era a questão de número 3. Bem, aí nós vamos para a questão de número 4. E aí o enunciado é o seguinte: o olhar para a organização sintática dos enunciados envolve conceitos básicos, como o de frase, o de oração e o de período. Sobre isso, resolva as questões propostas. Então, na letra A, nós temos o seguinte enunciado: o texto é composto de frases. Nele, predominam frases que têm ou não têm verbo. Então, se nós fizermos uma leitura atenta, nós veremos que, basicamente, o que predomina no texto são frases verbais. E essas frases verbais também são chamadas de oração, porque toda frase que apresentar no mínimo uma forma verbal será considerado uma oração. Lembrem-se, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração, porque se de fato não houver nenhum verbo nesse enunciado, nós não diremos que é uma oração. E aí nós vamos para a alternativa B dessa questão 4. Frases que não
a verbo são chamadas de nominais. Sublinhe no texto um exemplo. Então vejam aí que a frase que nós deveríamos ali sublinhar seria aquela: um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação. Depois, na letra C, nós vamos ter uma outra questão que diz o seguinte: frases que contêm verbo são consideradas verbais. Circule no texto um exemplo. Então veja bem, com exceção desta frase nominal aí no caso, um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da primeira conjugação, todas as outras são frases verbais. E se são frases verbais, nós vamos chamar de oração. Muito bem, então. Prosseguindo a correção, nós vamos agora fazer a correção da atividade 5, cujo enunciado é o seguinte: analise estas outras frases que entraram para a história e apresente o número de orações que as compõem. Depois indique se o período é simples ou se o período é composto. Lembrando aí que para termos um período simples, nós precisamos ter o quê? A presença de uma única oração, ou seja, a presença de um único verbo. Enquanto que para termos o período composto, nós podemos ter duas ou mais orações. Então a frase aí da letra A é uma frase do Napoleão Bonaparte, em que ele vai dizer o seguinte: a revolução é a opinião que encontra o apoio das baionetas. Nesta frase nós encontramos duas orações. O primeiro verbo é o verbo aí, do verbo ser, e o segundo verbo é o verbo encontra. Então logo nós temos o quê? Um período composto. Na frase de letra B, uma frase do Churchill, ele vai dizer o seguinte: só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrima e suor. Também nós temos um período composto, uma vez que nós temos dois verbos. Temos lá os verbos tenho e oferecer. Já a frase da letra C é uma frase do grande Getúlio Vargas, não é? Saio da vida para entrar na história. Também encontramos dois verbos, o verbo sair e o verbo entrar. Logo, também temos um período composto nesta frase. Na letra D, nós vamos ter lá: eu tenho um sonho, do Martin Luther King. Veja que essa frase apresenta apenas o quê? Uma forma verbal, que é o verbo tenho, do verbo ter. E aí nós vamos classificar essa frase como sendo o quê? Um período simples, porque eu tenho apenas uma única oração. Já a última frase é uma frase do nosso Júlio César, em que ele vai dizer o seguinte: o que está fora de vista perturba mais a mente dos homens do que aquilo que pode ser visto. Nesse caso nós temos três verbos aí no caso, a gente vai considerar essa locução, a última locução, como sendo um verbo também, porque as locuções verbais elas contam como se fosse uma oração. Então eu tenho o primeiro verbo está, o segundo verbo perturba e depois nós vamos ter lá a locução verbal pode ser visto, que também é considerado uma oração. Logo temos três orações, portanto temos um período composto. A questão de número 6, nós vamos ver o seguinte lá, vamos ler o enunciado. No texto, o assassino era o escriba, predominam. Será que nós temos frases nominais, períodos simples ou períodos compostos? E a resposta vai ser a letra B, porque o que vai predominar no poema do Paulo Leminski são os períodos simples. Vendo aí a correção também da questão 7, é claro que é uma questão muito subjetiva, o que é análise sintática para você? E vamos então corrigir a questão de número 8, cujo enunciado é o seguinte: sabe-se que verbo e substantivo são os termos nucleares de um enunciado. Assim na frase, aquela triste postura do profissional atrapalhou a grande expectativa das pessoas. Os termos em destaques funcionam como núcleos. Entre as frases abaixo, aponte a única que apresenta os núcleos corretamente destacados. Vocês perceberam aí que o núcleo geralmente é formado por substantivo, postura é substantivo, no caso ali, expectativa é substantivo também, e aí nós vamos ter lá triste, temos grande, e das pessoas que fazem, digamos que estão relacionadas a esse substantivo. Então o que a gente precisa identificar aqui é quando é que o verbo ou o substantivo está atuando como núcleo de
do enunciado. Então lá, vamos começar na última de trás para frente. Na letra E nós temos lá: seu medo maior continua atrapalhando a sua própria existência. Você está vendo que essa está errada, porque justamente própria ali, no caso, é um adjetivo e não é o que? Substantivo. Então, no caso, o núcleo seria existência. Já a letra D, nós temos o seguinte: faltam poucas rodadas para o fim do campeonato de futebol. Vocês estão vendo que o núcleo ali no caso de futebol não seria um núcleo, seria uma locução adjetiva, e o que deveria estar negritado seria campeonato, porque de futebol está caracterizando o campeonato, portanto essa também não pode ser a correta. Letra C, chove muito na maior cidade do Brasil. Você está vendo que do Brasil está grifado ali no caso, e o núcleo deveria ser cidades e não do Brasil, porque esse do Brasil também é uma locução adjetiva que a gente poderia substituir por cidades brasileiras. Logo, também está errada. Letra B, nossos principais políticos. E olha, a gente já começa aí, porque o núcleo deveria ser o quê? Políticos, principais e adjetivo, está caracterizando políticos, portanto também não podemos considerar como uma alternativa correta. E a letra A, em que nós temos as manhãs no campo têm um sabor especial. Veja que sabor ali é substantivo, manhãs é substantivo, então nós vamos considerar essa alternativa como sendo a alternativa que apresenta os núcleos corretamente destacados. Na questão 9, ela retoma o conteúdo que foi trabalhado na alternativa anterior, em que a gente precisa o quê? Identificar os núcleos que fazem parte do que? Dos enunciados. Então, sabendo que os pontos de partida, núcleos, para análise são o substantivo e o verbo, nós vamos ter que identificar aí os termos nucleares em que aparecem em cada uma das frases abaixo. Então nós vamos ter que identificar os substantivos e os verbos. Na letra A nós temos lá: as maiores conquistas dos homens desafiam as nossas limitações ancestrais. Vocês percebam que nós temos lá dois substantivos: conquistas e limitações. E o verbo é o verbo desafiam. Já a frase de letra B, nós temos o seguinte enunciado: certas publicações semanais defendem muitos interesses suspeitos. Então, como substantivos, como núcleos aí, nós vamos ter publicações e interesses, e o verbo é defendem. E, por último, a frase de letra C, nós temos lá: sou infeliz, desculpe-me, seu infeliz discurso agressivo liquidou qualquer discussão pacífica. Nós vamos ter aí como substantivo discurso e temos discussão e o verbo liquidou. Então vocês perceberam que essas frases que vocês identificarem são os núcleos, certo? Os núcleos que vão formar o que? Os enunciados dessa alternativa de número 9. A questão de número 10, nós temos como enunciado o seguinte: os termos periféricos gravitam em torno de seus núcleos e muitas vezes esse conjunto todo é periférico de outro núcleo, maior que outro nível. Sobre o sintagma destacado, relemos o grande texto do brilhante professor. Pode-se afirmar corretamente que não existe termo nuclear? Está errado, porque de fato existe. O núcleo é brilhante? Também não é brilhante, porque a gente sabe muito bem que brilhante é um adjetivo. O núcleo é do? Também a gente sabe que preposição não pode ser núcleo. E não há elementos para se optar em um termo nuclear? Também é errada. A questão correta é a de letra C, porque o núcleo desse enunciado é, de fato, professor. Vamos para a questão de número 11, cujo enunciado é o seguinte: as combinações em que figura o termo menino, ou seja, o modo em que aparece em cada contexto, indica que haverá funções sintáticas distintas
para cada caso. E a gente precisa relacionar o termo destacado ao respectivo papel semântico. Porque de acordo onde esse substantivo, no caso menino, estiver dentro de um determinado enunciado, ele vai ganhar um papel distinto, um papel semântico distinto. Então aqui a gente vai precisar fazer uma interpretação para podermos responder a essa questão. Então em um a gente tem lá, o menino faz barulho pela sala. Veja que nós temos aí esse o menino sendo o agente de uma ação. Logo nós vamos caracterizar esse enunciado 1 como sendo o agente, porque é o elemento que executa uma ação verbal. Aí no caso, o menino faz muito barulho pela sala. Já no enunciado 2, o menino foi abraçado por todos nós. Vocês estão vendo ali que eu tenho o quê? Uma voz passiva. Logo, esse o menino, o papel semântico que ele vai desenvolver será um papel do quê? De paciente. E por último, no enunciado 3, ele é ainda um menino. Nós não temos destinatário e também não temos o que? Circunstância. Nós temos o que? Um atributo que nós estamos atribuindo ao menino. Logo, este enunciado 3 vai ser caracterizado como um atributo. Muito bem, então nós vamos aí identificar, fazer a correção da atividade 12, cujo enunciado é o seguinte. Indique o sujeito das formas verbais destacadas. Quantos núcleos há em cada um dos termos sujeito que você indicou? Em todos eles nós temos apenas um único núcleo e vamos então identificar quais são eles. Então do primeiro verbo apresentou, nós deveríamos circular, sinalizar o prefeito de Londres. Para o verbo se dividem, nós deveríamos circular os habitantes da capital inglesa. Já para o verbo apoia, deveria aí ser mencionado parte deles. Para o verbo, no caso não é um verbo, mas uma locução verbal, quer vê-lo, a gente poderia indicar como sendo, digamos que o termo sujeito é a outra parte. E para o verbo prever, nós vamos ter que sinalizar aí o desenho. Já o verbo mede deveria ser sinalizado esse canteiro. E por último, o verbo morreram, nós temos aí como o termo que você deveria sinalizar 23 ciclistas. Então vocês viram que cada verbo faz alusão a um determinado termo e certamente esse termo aí nós vamos chamar de sujeito. Corrigindo então a questão de número 13, uma questão da PUC do Rio de Janeiro, nós temos como enunciado o seguinte: reescreva o período abaixo empregando o substantivo injúria no plural. Eis o período. E a injúria que ia soltar era tão grande que o engasgou. Se nós passarmos para o plural esse período, vai ficar da seguinte forma: e as injúrias que ia soltar eram tão grandes que o engasgaram. Então essa é a resposta correta dessa alternativa 13 da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Na questão de número 14, depois de lermos um texto cujo título é Frio e chuva castigam cidades de vários estados, nós temos ali a alternativa A que nos pede o seguinte: explique a que se refere a flexão no plural das formas verbais registrarem e pensarem. Então registrarem flexiona-se com um termo que está anteriormente a ele, que no caso são termômetros, enquanto que o verbo, a forma verbal, pensaram, faz alusão a quem? Aos moradores. Então é por isso que essas formas verbais estão no plural, porque esses núcleos também estão no plural. E aí, na alternativa B, nós temos lá, qual é o sujeito da forma verbal presente no título? Então veja bem, a forma verbal presente no título, frio e chuva, castigam cidades de vários estados. Então, o que castigam cidades de vários estados? Frio e chuva. Então veja bem aí que o núcleo desse sujeito são dois, são frio e chuva. Logo nós temos um sujeito, o qual nós damos o nome de sujeito composto. Muito bem, chegamos ao final da nossa correção. Desejo a todos vocês uma ótima semana de estudos e nos vemos aí na próxima videoaula. Um forte abraço!